Fala galera, beleza? Rodrigo Granola na área aí para mais um vídeo aí no nosso canal de Pé na Primeira. E hoje a gente vai estar dando início aí uma nova playlist aí no canal, né, cara? A gente vai estar entrevistando uma galera aí que tem tudo a ver com o surf, uma galera que é envolvida com o surf, que trabalha com o surf, né, em vários aspectos do surf, uma galera que veio através do esporte, começou a surfar e começou a seguir esse lifestyle. Então hoje a gente vai destrinchar todo esse assunto, né, nessa nossa série de entrevistas. E hoje o nosso primeiro convidado é o Rodrigo Kiko Bungos. Daí, Kiko? Beleza, Granolation. Cara, o Kiko já conheço há alguns anos, a gente se conheceu através de um projeto de limpeza de praia, né, que a gente fazia parte. E de lá pra cá já se passaram alguns anos aí. E o Kiko é um cara que é muito envolvido na causa ambiental, é biólogo, né, de formação. Inclusive é empresário hoje também, que o surf transformou ele num empresário, né, voltado para o mercado do surf e também o mercado da culinária. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Com o Kiko a gente vai poder mostrar aqui o quanto o surf influenciou na vida dele e que fez ele estar onde está hoje, né? Tudo que o surf trouxe para ele em questão de vivência, em questão de negócios, né? A própria empresa, né? Os projetos que ele faz parte. Então hoje a gente vai conversar com ele sobre tudo isso. Vamos tentar fazer uma ordem cronológica aqui, desde quando ele começou, né, cara, até o momento atual aqui. Essa entrevista vai ser muito legal. Então fiquem com a gente até o final, beleza? Já deixem seu like aí no vídeo, né? Sigam a gente aí no canal. A gente vai estar trazendo novas entrevistas aí também, para vocês também já forem notificados, né, quando chegar os vídeos novos. Beleza, galera? Então vamos lá. E aí, Kiko? De novo? De novo. Galera, não reparem, a gente vai dar muita risada nessa entrevista aí, porque é da gente mesmo. Então tá, Kiko, então assim, ó, vamos começar pelo basicão, né, cara, de tudo. Como tudo começou, né, cara? Como começou essa tua história com o surf? Essa tua curiosidade, como é que tu começou a surfar? Como é que tu fala, porra, eu quero ficar em cima de uma prancha, eu quero surfar? Como é que começou esse? Conta pra nós. Cara, na realidade começou lá em Porto Belo, né? Eu passei... Meus pais tinham uma casa de praia lá em Porto Belo. E aí eu passei a minha infância toda lá, até parte da minha juventude lá. Todos os finais de semana, todas as férias, era passado em Porto Belo. E ali, quem não conhece a região, lá tem onda em Bombas, tem onda em Quatro Ilhas, tem onda em Mariscal. Eu ficava rezando para ter onda em Bombas, porque muitas vezes eu ia caminhando para a praia e tal. Né? Mas começou o seguinte, naquela época a gente surfava em Perequê com prancha de isopor. Ia caminhando de Porto Belo, ali tem uma prainha chamada Vieiras, entre Porto Belo e Perequê. Ia lá na foz do rio Perequê, ali tinha umas ondinhas, mas imagina, sim, isso com 10 anos, 12 anos de idade. Ficava com a mamica toda suada, usava camiseta até ela esgaçasse e tal. E aí, pra minha felicidade, ali pelos 14 anos eu conheci uma família de americanos, que eles vinham de Fort Lauderdale, lá na Flórida, vinham parando pelo Caribe, Noronha, tal, Nordeste, e eles compraram um barraco de pescador ali em Porto Belo, que tu olhava de fora, era um barraco de pescador. E dentro, pra mim, assim, né, um Helles brasileiro, cara, parecia uma nave espacial, porque foi o primeiro lugar que eu vi um micro-ondas, que eu vi aqueles fogões, assim, aquela coifa e tal. Cara, dentro era alucinante, assim. E eles vinham... Isso a gente tá falando de o quê? De uns 30, 40 anos atrás, cara, né, cara? Putz, eu tô com 55. Não querendo já entregar a tua idade, não, né, mas cara? eu não tô nem... Oi, eu tenho orgulho dos cabelos brancos. Eu dei uma trabalhada. Tô com 41 também, cara, tá tudo certo. Então, isso daí eu tô com 55, eu devia ter uns 14 anos. Então não vou fazer as contas. Não, faz bastante tempo. Mais de 30 anos faz. Faz, bastante. Infelizmente, mas... E aí o que acontece? Eles iam com pranchas de lá
E aí eles compraram na época uma Gladson, que é uma das primeiras pranchas aqui de Santa Catarina, tal. Se eu não me engano era feita lá em Brusque, uma monoquilha, que o copinho era um furo na quilha de trás e tal. Sim. E aí só que eles compraram aqui, levaram para lá, quando eles voltaram no outro ano, ela era uma bolha só, ela sacudia dentro. Aí eles ficaram putos, né, reclamaram e tal, e aí acabaram me dando aquela prancha lá. Aí eu fui, né, já surfava, tal, fui com eles pra praia. Eu tinha o gurizão, eu chamava ele de Cleidioneida, não lembro mais o nome dele, mas era o jeito como ele chamava a cachorra, parecia que ele chamava ela de Cleidioneida. Eu, pô, não sabia nada de inglês na época, né, ele falava um pouquinho... Cleidioneida? E a gente chamava ele de Cleidioneida. E até o pai dele achava engraçado e tal, mas... eu fiquei parceiro. Ô, Cleidioneida, let's go surf! É isso aí, por aí. O nome do gurizão era John. Por aí também. Não lembro direito, faz muito tempo o nome dele, mas eu acho que era mais difícil. Mas enfim, aí eu que sabia as condições ali onde pegar onda e tal. Aí eu falava, ó, hoje tá bom, vento sul, tal, tá bom ali pra Bombas, tal. Ó, vento nordeste, ó, tá bom lá pra Mariscal. E aí o pai dele levava a gente e tal, foi aí, e eu surfava com essa prancha, esse tocão. E aí eles me deram a prancha. Infelizmente, logo depois que eles me deram a prancha, eu me machuquei com ela, porque eles tinham cordinha, eles tinham voltado já pra Flórida, né? E aí eu continuei surfando, só que naquela época, leste, cara, era super caro, era só importado, não tinha no Brasil. E aí se usava o soro esse, só que tinha um detalhe que eu não sabia, que era botar uma fieira dentro, para ele não ficar esticando. Só que, pô, eu não sabia, eu botei só o soro. Cara, aquilo é uma arma. Então, aí eu peguei uma meia velha, fiz um furo, botei ali o soro passando por ali e tal, fui surfar. Eu tava pequenininho, tal, por sorte, muita sorte, e mesmo assim eu surfava na beirinha, né, antes, não pegava o outside. E aí, só que veio uma onda, cara, aí eu caí, esticou aquele negócio, quando eu subi ela veio e deu aqui, ó, abriu aqui, levou 12 pontos, parecia uma couve. Caramba, cara. Ficou aberto assim e tal, aí eu não sabia se eu tinha ficado cego, porque ficava aquele negócio assim, mas enfim, no final das contas eu fui numa farmácia, na época a farmácia era praticamente um hospital, ainda mais cidade pequena, só que em alguns lugares ainda existe isso, de farmacêutico te receitar, aplicar injeção. Tudo, aí o cara costurou, mas ele assim, puta, cheio dos negócios aqui, o que é isso aqui dentro, que era fibra de vidro, tá entendendo? Aí eu expliquei, é da minha prancha, tá, ele... Aí só que ele era amigão do meu pai. Meu pai, né, vendia medicamento na época, era representante da Sharing e tal. Aí ele contou pro meu pai e logo depois a minha prancha sumiu. E aí imagina o porquê, né? Levei 2 anos para conseguir comprar uma prancha de novo. Daí trabalhando com serigrafia, fui me virando, né? E aí eu comprei outra prancha e começou outra fase da vida, que aí o que acontece? Aí comecei a surfar e as pranchas quebram. E para te consertar uma prancha era caro na época. E aí eu, putz, caramba, eu tenho que aprender a fazer esse negócio, porque senão eu não tenho grana nem para pagar o busão para ir pra praia, quanto mais para consertar a prancha. Aí, lá na Praia das Palmeiras, no final do bairro aqui, assim, tinha uma fábrica de prancha. Foi até onde eu conheci o Vanderbilt. Na época ele trabalhava lá naquela fábrica. Aí eu fui lá meio, né, coringar para ver como que era, se eles vendiam material e tal. Esse Vanderbilt não era pai do Ricardinho lá do Campeche? Isso, exatamente. Surfista profissional. Muito famoso. O cara... laminava muito bem, shapeava muito bem. Ele era até referência para os gringos, né? Também. Ele era muito bom mesmo. E tanto que bombava a fábrica dele. Eu cheguei lá, tal, para perguntar, os caras meio tudo na correria. Ah, tecido, ó, pode pegar ali. Ah, resina, pô, eu fiquei meio como um chato ali. E ao mesmo tempo, né, que eles demoravam, eu tava até torcendo para demorar, para ver como que era. Ó, o cara tá dando uma lixadinha ali, tal, o cara ali mistura aqueles 2 trecos.
Tá. Aí, claro que esse primeiro remendo foi, eu usei a minha prancha Sim, mesmo, sem uma cagada, não saber que resina tem que misturar, misturar a mistura correta. a mistura certa e botar o monômero sem ser parafinado, e aí alguns detalhes e tal, mas aí indo pra praia também, aí outros amigos, tu que fez, tal, pô, isso aí, bicho que entendia, diz, olha, isso daqui ficou mal lixado, tal, pá, mas ó, tu esqueceu de botar o monômero parafinado, e aí eu ia perguntava pro outro, tá, mas como que faz, tal. E aos poucos, né, passando aí 2, 3 anos e tal, fui aprendendo a mistura, que era a primeira coisa importante, que é a maneira de lixar tal antes e deixar o negócio mais preparadinho, porque na época lixadeira era caro também, então era tudo na mão. É praticamente um artesanato, né, Exatamente, é um artesão, só que era né? um artesanato bem sacrificante, porque, pô, aquilo costa pra caramba, né? Principalmente no começo ali, quando tu não tá acostumado. Depois de 30 anos eu já dormia na sala de lixo e não tinha problema nenhum, já estava acostumado. Mas aí o que acontece? Aí tu vai aprendendo com erros e acertos e tal, e no final das contas, pô, depois de, digamos, em 85, eu e o meu irmão começamos a fabricar prancha de surf, a Trupes, né? Na época. E nossa primeira prancha também foi uma cagada danada, assim, a gente fez um tocão para economizar custo zero, para tentar fazer o negócio. Aí a gente usou manta em vez de tecido, tá entendendo? Meu Deus. E aí, cara, ela coçava, não, até não ficou tão pesada, mas ela coçava muito, o acabamento ficou muito ruim, aí tivemos que dar glaze várias vezes para ela realmente ficar legal, mas o bom é que vendendo ela deu para comprar um material para fazer uma prancha legal. Aí a segunda já ficou bem melhor, foi de tecido e tal, meu irmão shapeava, sempre foi muito habilidoso, né? Assim, e aí shapeava muito bem, tanto que as primeiras trupes, depois que ele começou a shapear mais, a gente vendia muita prancha. Aí até na época... que na época não tinha tanto lugar que fazia prancha, né? Também, e era caro. E aí tinha uma disputa muito grande de preço e qualidade também e tal. E aí no final a gente, pra potencializar... A gente tá falando da década de 80, que o surf no Brasil, praticamente ele se deu assim, começou a explodir essa questão do próprio mercado e fazer prancha foi depois da década de 60, né, cara? Sim. Mais ou menos isso, né? Começou no Rio de Janeiro lá, São Paulo, inclusive, se não me falha a memória agora, não lembro o nome desse australiano que começou a explorar a costa brasileira na década de 60 e ficou um tempão no Rio de Janeiro, cara. E lá foi onde os cariocas já pegaram esse cara e começaram a destrinchar ele no sentido de como é que se fazia uma prancha decente, né, cara? Uma prancha boa para surfar. Mas desculpa te cortar aí. Não, sem problema. Eu tô tentando aqui lembrar também o nome dele, que eu sei que ele foi revolucionário e ele foi transformador, assim como o Hang Loose 86 foi transformador pro surf aqui em Florianópolis. Verdade. Porque aí, como eu falei pra ti, a gente começou a fabricar prancha em 85. 86 deu aquele boom danado depois do Hang Loose. Todo mundo queria ser surfista, cara. Todo mundo queria ser... Foi uma etapa do Mundial, né, cara? E Joaquina quebrou clássico, né, assim. Foi um swell épico, durou 10 dias, assim, quebrou a ilha toda, quebrou pico, assim. Nunca mais peguei um ponta das canas como aquele, nem canas vieiras, a boca do Braz ali quebrando com um clássico, parecia Navegantes. E a gente tá falando, galera, de lugares, de picos que normalmente não tem onda, não quebra onda nesse lugar. Precisa de uma condição, isso é o grande. De leste, grande mesmo. Mas enfim, aí a pressão foi muito grande, a gente fazia prancha barato para fazer em escala e ir aprendendo, sabe? Claro que saiu alguns bichos, compraram as pranchas que foram as porcarias, mas fazia parte do processo, né? Aí depois a gente dava desconto em outros, mas a gente aprendeu muito rápido. Chegou ali 88, aí eu já tinha a confecção, né? A Trupes confecção, que pô, eu vendia 300 camisetas por mês fácil, assim. E ela começou a dar um up. E isso muito... aqui, né? Aqui, aí já tinha o China,
né? Aqui que eu digo Floripa. É, em Floripa. Porque tu começou a tua história com o surf lá em Porto Belo. Sim, mas a questão de fabricação de prancha. Aqui foi aqui em Floripa. E roupa, sempre Floripa. Floripa. Morando aqui, aí a fábrica, na realidade, né, assim, oficina e fábrica de prancha, era num edículo atrás da minha casa aqui, assim. Então... Como surgiram todas as outras, né, cara? Fundo de quintal. Fundo de quintal. Aí ainda bem que a vizinhança, assim, era tudo amigo de infância. Então o pessoal não reclamava muito de barulho de lixadeira, cheiro de resina e tal. Aí... Dá cheiro e dá barulho. Foi uma evolução que foi rápida. E aí só que o que aconteceu? A minha confecção acabou dando uns problemas aí com um estelionatário que acabou se envolvendo na parada, então eu acabei tendo que vender a marca para um amigo e tal, e enfim, aí eu vendi a Troops, ela seguiu, meu irmão, aí a gente parou um pouco de fabricar prancha, porque eu me desentendi com ele por outros fatores também e tal, e aí eu foquei mais nas pranchas Iguana agora, já não era mais Troops. E aí continuei fazendo as pranchas com essa aí Iguana Surfboard. E produção em maior escala e tal. Nisso tu tava só com as pranchas daí? Só com as pranchas. Largou a roupa, as pranchas? Sim, era prancha e conserto. Vendia, conserto também, né? Conserto também, e aí tinha uma firma muito boa, que era a firma de vender prancha para gringo no verão. Era o que realmente financiava o meu ano todo. Eu vendia 300 pranchas só em Canasvieiras. Então o foco era fazer prancha e comprar muita prancha, consertar muita prancha, deixar ali 400 pranchas prontas para vender em Canasvieiras, que sabia que pelo menos 300 vendia. Era a época do Dame Dos. Os gringos chegavam, quanto custa? Dame dos. Era muito barato. Era isso antes do verão 99-2000, que aí ali a Argentina quebrou e nunca mais começou a entrar numa crise. Nunca mais voltou a ser o que era, mas enfim. Eu lembro porque nessa época, depois da crise, eu não peguei esses anos de ouro, né, cara? Eu ainda não trabalhava com o surf, mas a minha história com o surf começou em 95 também surfando, mas depois eu comecei a trabalhar em loja de surf, no shopping, né, cara? Era até uma rede antiga aí, era Sunativo, e eu comecei em 2001. E cara, ali a gente já começou, ainda tinha muito gringo que vinha também na temporada para comprar na loja, eles adoravam comprar em loja de surf, né, cara? Mas ali a gente já tinha esse reflexo da crise. E aí era bem comum, a gente fazia até uma brincadeira, né, cara? Que a gente não aguentava mais os gringos entrando. Quando a gente fala os gringos, são os argentinos, né? Carinhosamente, apelidado de gringo. Mas os caras entravam na loja, cara, e era sempre só o estou mirando. Só estou mirando. Então tu pegou a época do Dame Dos. E eu pegava a época do estou mirando. Porra, não aguentava mais, cara. Entrava um gringo na loja, os caras começavam, só estou mirando, eu já falava assim, ó, mira, mas não atira. Cara, era direto, tá ligado? Porque era o reflexo já da crise, já não compravam tanto quanto antigamente, né, cara? Pois é, aí desculpa te cortar aí. Não dá nada, não. Então, aí o que acontece? Cara, passava o verão, a gente passava a régua ali na Páscoa, nas fábricas, assim, na loja, né? Passava a régua e o que sobrava, né? Na época eu tinha, assim, tu fabrica prancha, em algum momento tu vai ter que vender acessório também, porque senão o cara é obrigado a pegar a prancha e ir numa loja comprar os acessórios, deck de borracha, quilha, na época era quilha fixa, né? Então não era quilha, mas né? Cordinha, era capa, assim, a partir do momento que a gente começou a vender mais, sempre tinha cordinha, deck, parafina e tal, e aí tudo isso que sobrava, eu conheci um chileno lá em Canasvieiras que uns 2 anos antes, assim, eu tinha conhecido ele. Ele chegava, final do verão já, ele chegava e comprava todas as pranchas grandes que tinham em um ótimo estado, ótimo estado, ele comprava, botava no carro e ia pro Chile. E aí ele disse, quando for lá pro Chile, pô, vai lá pra Punta Lobos, tal, lá eu tenho uma pousada, fica lá, tava lá, pô, leva as coisas. Aí tá, aí passou, né?
passou uns 2 anos, aí esse ano ele teve lá, comprou tudo de novo. Eu disse, cara, vou ver um jeito de viajar tal e vender essas coisas, porque tinha uma demanda grande que eu via de fora, pelos argentinos, eventualmente chileno, um ou outro peruano bem raro assim, mas tinha essa demanda. E aí na época a gente já estava conversando de comprar uma Kombi e tal, e pá, e eu acabei, foi um verão excepcionalmente bom, comprei uma Kombi, dei um trato nela tal, só que chegou na hora da galera comprar mais pneu e essa coisa, falei a galera, mas pô, aí eu vou ficar sem grana pra ir. Porque tu ia viajar com uma galera? Ia viajar com a galera, a gente ia uns 4, ia rachar e tal. Chegou no final das contas, todo mundo ficou correram. Aí eu disse, quer saber, eu vou de busão mesmo. Aí, cara... O que fizeram com a Kombi? Não, a Kombi eu fiquei com ela uns 3 anos. Tá, beleza. Fiquei com ela uns 3 anos ali, 3 anos e meio e tal. Mas aí tinha depois eu descobri que tinha um busão da Pluma, que saía ali de perto do shopping. Pluma das antigas mesmo. Shopping Itaguaçu e ia até Santiago. Tá entendendo? Massa, aí, direto. Aí, só que esse direto é 2 dias e meio. Sim, tá imagina. E ali pela Argentina e tal, depois subia. Viagem top. E deve passar por lugares alucinantes. Cara, aí passa eu pela tinha cordilheira, né? Que tinha capona de... Mandei fazer uma capona de capona, cara? Capa. Novinho. Capona, capa grande? Capa grande de lona, né? Um sarcófago, mas não era um igual sarcófago. japona, a gente falava japona, moletom, capona. Não, mas o que acontece? Não era um sarcófago, que sarcófago é aquilo dali, tudo, sim, tudo bonitinho. Cara, era um negócio assim precário, tá entendendo? Um moletom de pranchão, tipo uma sacola de supermercado para botar as fechas dentro com um zíper, tá entendendo? Então, cara, eu botei umas 8 pranchas ali dentro. E na época acho que ele era fixa, né? Fixa, cara, deu um volume, parecia que eu tava levando um Fusca pra... Metade do pessoal que ia no ônibus teve que sair só pra caber a... Então, aí por sorte, né, ia pouquíssima gente, cara, eu acho que não foram 10 pessoas nessa viagem, era meio... Admira até ter esse itinerário, os caras conseguiram manter na empresa, porque... Então, mas o que acontece, eu acho que eles ganhavam muito... sei lá, com alguma coisa ali. Alguma coisa devia ganhar, né, cara? Pra ter, né? Mas enfim, não sei se era a época do ano, o que é, mas eu sei que tinha umas 10 pessoas, foi tranquilo. Lá em cima, na divisa da Argentina pro Chile, teve uma dura, mas os caras pegaram mais, era alimento e coisa assim. Isso aí tem até hoje, cara. Eles são muito rígidos, as fronteiras com essa questão. Mais em questão de prancha, coisa assim. As pranchas que iam dentro, em cima? Não, embaixo ali. Naquela parte de baixo. Aquela parte de baixo, o cara até me perguntou o que é prancha de surf, vou surfar, sou competidor, né? E tal, e aí... foi de boa. Aí chegou lá, né? Aí cheguei em Santiago, aí vi pra pegar o busão lá pra ir pra Punta Lobos, né? Pra Pichilemu. E aí cheguei lá, tem aquele malecão na beira da... ali, La Pontilha. E aí fui caminhando e aí perguntando, né? Conhece Marcelo, que era aí ele tinha que até um apelido. Era o chileno que ia lá comprar as coisas. Aí depois eu descobri onde que é. O engraçado é que depois de uns 30 anos o Peruca foi pra lá. E aí tava meu adesivo, ele tirou uma foto, mandou pra mim no quarto que eu fiquei, que eu botei o adesivo, quando ele mandou pra mim, eu, caralho, deu um flashback monstro, assim, ó. Pra quem não sabe, o Peruca, na verdade, é um amigo atleta, nosso, ele era atleta na época, atleta até hoje, né? Sim. Compete aí nos campeonatos, corre a Master aí, mas nas antigas competia também muito, né? Ele continua competindo, ele é técnico também e tal, mas enfim... Aí ele foi pra lá e tirou a foto e mandou pra mim. E aí eu cheguei, cara, quando eu cheguei com aquilo tudo, que eu abri ali no saguão da pousada dele, que era pousada, restaurante, era um negócio meio café, tudo misturado, muito doido. Cara, o olho dele brilhou assim, ele, caramba, cara... Pareceu o melhor amigo da vida, assim, ó. Aí ele disse, quantos dias tu quer ficar, quantos meses, quantos anos? Eu disse, não, peraí, não é tudo, ó. Quanto pra mim ficar aqui? Aí foi uma prancha, deu pra eu ficar um mês lá com café da manhã. Com uma prancha? Com uma prancha. Você tinha levado umas 5, né? Eu tinha levado 8 pranchas. Aí, eu pensei, caramba, não vou voltar mais pro Brasil. Só que o resto dos rangos eram muito caros. Sim. Almoço, janta, comer fora, sempre foi muito caro lá no Chile, continua sendo.
E aí tá, fiquei ali e tal, no final das contas acabei conhecendo os peruanos. E aí, pô, chega uma hora ali, porque Punta Lobos é uma onda que ela é maçuda, meio monótona, na época não tinha tanto carro para alugar, era caro. E assim, os picos ali também eu não conhecia muito, tal, aí surfei alguns picos perto ali com esses peruanos e os caras falavam muito para mim de Butipuréu. Isso é no Chile também. No Chile também, o sul do Chile, para baixo de Concepción. Dizem que tem uma onda irada lá. Porra, é irado, cara, é irado. Depois que eu conheci... Cada foto e imagem dos amigos meus... Até então, das melhores ondas ali, lá em Lima tem Herradura, que também é uma... Né? Isso já no Peru, né? Já no Peru e tal. Mas tinha assim... eu via assim a foto de lá tal e olhava, pô, a onda muito perfeita. Mais esquerda assim, né? E deserto assim, né, cara? E assim, não Só era água tão gelada, pesado, né? porque eu nunca, na época eu não era tão big rider ao ponto de me animar de ficar pegando 12, 15 pés todos os dias, tá entendendo? É grandão, né? É grande, os caras até têm uma pressão muito grande pra te pegar. Os caras não pegam mais de 2 metros, eles não eles acham falam, que é merreca. Não tem onda. Aí, pô, tu olhava ali, caramba, altas ondas, mas realmente, com 2 metros a onda fica muito em cima das pedras. Né? Aí tu tem que ir mais pro final lá, e aí os caras ficavam pegando o pé, porque ficava pegando lá pontilha lá, que pra eles nem surfavam, que era onda de criança, pra começar a surfar. Punta Lobos, galera, pra quem não sabe, é uma onda lá no Chile, é uma esquerda, que o pico assim tu chega nunca fui, mas, gosto de ver as imagens, inclusive tem uma etapa do campeonato de onda grande, de onda gigante, né? Campeonato Mundial de Onda Gigante, que é feito lá. Tem uma etapa que é feito lá em Punta Lobos. Quebra 30 pés. Quebra onda gigante, cara. Então assim, é um mar sinistro, porque tu olha assim, é um costão assim, tem até uma pedra que fica no meio. E a galera fica filmando assim, até a pedra sempre passa na filmagem, né? Depois tu vê os caras dropando. Las tetas, pra te entrar, tu entra pelas pedras. E pra entrar é pelas pedras, né? Pelas pedras. Então tu tem que ter o time certo pra não ser cuspido pra cima das pedras de novo. A onda é perfeita, só que não é pra qualquer um, é pra quem já tem um nível de surf e quem gosta de surfar a onda grande, né, cara? Então. Animal lá. Aí depois esses peruanos, cara, aí a gente foi lá pra... Pô, era uma função ainda para pegar Butipuréu, tinha que ir, o amigo do Marcelo, desse dono da pousada, tinha um amigo dele que tinha a chave, que era uma fazenda de criação de ovelha lá. Então tu tinha que ter a chave do cadeado para abrir o portão, entrar e só acampava lá. Tu ia e tal, aí ficava acampado lá na beira da praia. E a gente deixava fogueira com feijão ali, para dormir era no pisco. As roupas de borracha. Frio, né, cara? Aí eu tive que comprar uma roupa de borracha melhor, assim, para aguentar aquele frio, mas era foi mais uma prancha. Mas, enfim, foi assim, aí fiz uma amizade com esses peruanos, e eles, pô, cara, vamos lá pro Peru, que, pô, vamos lá pra Punta Hermosa, tu vai conhecer, tá? Aí fui na pilha deles, levei mais um monte de prancha, que eles disseram que era bom de vender. Cara, cheguei lá em Punta Hermosa, era muito mais barato que o Chile. Sim. E altas ondas, cara, altas ondas eu vendi muito bem. Eu vendia, pô, se aqui custava na época assim R$1.000 uma prancha, lá eu vendia por R$3.000, tá entendendo? No Chile também vendia, só que os caras só compravam prancha grande. Então as pranchas menores eu vendi no Peru, porque a galera surfava onda menor também e tal. E aí, pô, só que aí eu fiquei mais 3 meses lá, então uma viagem que eu imaginei que ia durar 1 mês e meio, durou 4 meses. E dava para durar mais tempo ainda. Só que aí, só no Peru ou entre Chile e Peru? Não, aí eu fiquei, depois eu ainda fui pro Equador e depois eu voltei. Que aí o Equador tem altas ondas? Tem altas ondas, fui pro norte do Peru, depois eu fui pro Equador lá pra Montanhita, foi onde eu conheci Montanhita, que é mais pro sul do Equador também e tal. E aí acabei, depois voltei tudo de novo e voltei pro Brasil. E aí, porra, a cabeça, né? Pô, o mundo ficou pequeno pra mim. O mundo era grande, eu vi, pô, o mundo é pequeno. E aí eu continuei nessa daí, mais 1 ano eu fui, depois eu
né, que eu fui de avião, que aí eu fui mais tarde com os amigos, e aí a gente fez uma de Equador, Peru e... Chile? Não, era Costa Rica, Equador e Peru. Era uma passagem da Varig, não é que eu estou vendo a cronologia aqui, isso daí foi em 94, que foi essa Costa Rica, Equador e Peru. Depois teve fases assim, que eu tinha um amigo que a irmã tinha uma loja de pedras, e aí ela bancava pra gente trazer pedra pra ela, né? E as coisas foram ficando mais fácil. Pedra, tu diz? Pedra lapidada, tinha colar, não, eram artesanatos de pedra que ela vendia. E ela bancava mais ou menos pra gente trazer uma bolsa de artesanato de pedra para ela. Entendi. Uma bolsa de couro desse tamanho, trazia uns 20 quilos de artesanato de pedra e ela pagava uma parcela boa da passagem com aquilo dali. Que naquela época, viagem de avião era caro, tá entendendo? Mas aí, aquela história, a gente também pegava prancha e fazia umas falsificações, digamos assim, entendendo? Para valorizar o negócio. Então, uma prancha de uma marca normal, como da minha marca, vendia por, em dólar, assim, $300. Se fosse uma falsificação bem feita... Se fosse um adesivo do Malmer... alguma coisa assim, já botava umas... Na época não botava adesivo, né? Fazia umas cedinhas mesmo. Sim. E botava, parecia prancha de competidor. E aí tu vendia como uma prancha de competidor e tu se vendia como um competidor também. Tá entendendo? E como o nível do surf deles era muito aquém do brasileiro, os caras olhavam a gente surfar achavam que era profissional. E aí tinha os bichos, principalmente isso no Equador. Os caras eram muita grana. Na Costa Rica também, pô, na Costa Rica tu vendia até pra gringo. As pranchas, os caras ficavam de cara, porra, altas pranchas. E aí gringo, no caso, americano mesmo, né? Americano, tem muito americano na Costa Rica. Né? E aí nessa questão de vender prancha e tal, ganhava na ida, levando acessório e tal, e trazia uns artesanatos. Aí a loja, ela foi crescendo, a loja de surf, porque eu trazia muita coisa de fora também. Às vezes, no caso da Costa Rica, trazia até algumas coisas de inovação que não tinha muito aqui no Brasil, até na parte de prancha de surf mesmo. Trazia às vezes uma parafina Sex Wax, que aqui era bem mais caro, comprava lá, trazia, levava cordinha, já era mais fácil de vender lá e tal. Então nisso daí ganhava na ida e ganhava na volta. Então só pra galera entender, então a gente tá falando que quando tu começou a viajar e vender as pranchas, tu já tinha a loja aqui. Já tinha. Vendia as pranchas, como já vendia resultado da fábrica de prancha. Aí vendia os acessórios e tal, e aí foi crescendo essa questão da loja em si, porque aí nessa de levar acessório, trazer coisa, a loja foi aumentando em variedade de coisas para vender. Aí no final das contas já tinha uns artesanatos, já tinha umas chompas. Chompa é uns casacos de lã de inverno. Aqueles do Peru lá? Do Peru, trazia aí no Equador também tinha. E antes, né, os invernos eram realmente invernos. Pô, a gente tá aqui dia 5 de junho. E estamos aqui de manga curta, cara, calor. 5 de junho, na década de 90, tu tava aqui com uma camisinha de lã, ou no mínimo um moletom. Os efeitos climáticos aí, muita gente não acredita que existe. Exato, né? Quem é mais velho já tem certeza das mudanças climáticas. O inverno era muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso. Então vendia touca pra caramba, vendia luva, chompa, casacão de lã. Casacão de lã, se eu trouxesse hoje, eu não vendia nada. Não vem. Até chompa seria difícil de vender. Cara, teve época de eu vir vender tudo assim, em questão de 15 dias, voltar para lá, ficar mais um mês e trazer mais e vender mais um bocado ainda, tá entendendo? E aí foi assim, foi aumentando a loja, né? E aí ela acabou tendo 3 departamentos. Aqui no segundo andar era prancha, decoração e roupa de borracha. Lá embaixo prancha nova, aqui embaixo era acessório e tal. E era grande. Era grande. Mas resultado das viagens. Aí depois, no final das contas, trabalhando com as pranchas, acabei
no ano 2000, aí quando quebrou a Argentina, aí mudou um pouco as coisas, porque aquela grana que me dava para fazer essas viagens aí, né, que assim, no verão, eu conseguia grana para o ano todo, basicamente. E aí as viagens acabavam ainda trazendo mais uma grana. Sim. E aí foi daí que praticamente trazia estoque para loja, trazia né? estoque e dava grana para eu ampliar a loja. Sim, e tudo. Sim. E aí quando quebrou a Argentina, pô, deu aquele baque, sabe? E aí eu fiquei um tempo ali meio complicado, tava meio que em transformação. O que me salvou foram as pratas, virou moda prata. Sim, de baile. Meu Deus, era uma então, doença, assim, todo mundo, corrente, pulseira, anel. Então, assim, aí eu, putz, cara, tenho que ir pra Bali então, porque lá que tá fluindo o negócio. Aí fui, pô, foi animal. Aí foi onde começasse a sair da nossa América do Sul, América Central. Isso, e ir pra lá, e aí, pô, tu conhece mais gente, como as viagens aqui ficaram cada vez mais fáceis, que muitas vezes eu mal gastava para ficar, porque ficava os vídeos, não, fica aqui em casa, tal. Levava um presente para um para outro, eles ficavam brigando para eu ficar na casa deles ali, então as coisas ficavam mais baratas, mais fáceis, né? E aí lá, aí comecei a trazer as muambas de lá, levava a prancha para lá, que também era ainda muito bom de vender as pranchas lá, e porque loja lá era a Almeric, né, essas assim mais caras, e a gente marcas já estavam inseridas lá. Já estavam lá, só que elas era caro era pra caríssimo. Caramba, né? E aí a gente vendia as pranchas brasileiras, só que tinha que fazer forte, né? Prancha pra cá não aguentava lá. Mas putz, aí só no caminho já era animal, que aí tu tinha que passar ou pela África do Sul, ou passava pela Europa, né? E aí no caminho tu já conhecia outros lugares, e aí ficava lá em Indonésia, Pati, leva 3 dias para passar o jet lag, mais uns 3 dias. Então, pô, ia para ficar 2 meses, 3 meses, 4 meses, tá entendendo? Sim. Tanto que tu ia de um jeito e voltava de outro. Voltava, parecia que um bombado assim de academia, de tanto surfar, não tinha o que fazer, só surf. E aí trazia aquela muambada, cara, vendia tudo. E aí foi uma beleza até 2008. Foi mudando algumas coisas, tamanco, que era uma coisa que vendia bem, já não vendia tão bem. Canga, tu tinha que escolher bem o que tu ia trazer, tal, porque algumas vendiam, outras não. A prata começou a cair, porque aí ela começou a encarecer lá. No começo era $200 o quilo da prata beneficiada. No final, ali em 98, já estava $600. 2008. Diferença enorme. Em 2008, aí já estava $600. O pessoal começou a comprar na Tailândia, só que Tailândia não tem onda assim, né? Constante como tem lá. Aí foi a última vez que eu fui para fora o crowd, que também foi crescendo absurdamente. Até hoje mesmo. E aí eu descurti de ir mais pelo crowd, até que vai meio desiludindo. Aí foi onde eu voltei aí para o México, né, que eu já tinha conhecido uma vez o México, né, antes de ir para a Indonésia. E mas reza a lenda que o México tem umas pratas boas também, né? Tem, só que é caro. É caro. É uma prata que ela é uma prata mais pura, lembra muito a prata peruana, que ela lembra até um ouro branco, assim, ela é bem clarinha mesmo, só que é mais cara, muito bem trabalhada, tudo. Mas comercialmente não vale muito a pena. E putz, aí nessa da Indonésia ficar crowd, eu voltei os olhos pro México, e aí, né, indo para lá algumas vezes. E aí depois o que aconteceu aqui? A minha loja aqui, ela acabou se tornando um ponto de encontro da galera do surf, sabe? Muita gente se encontrava aqui, ou às vezes eu vinha atender um cliente, tinha mais 10 pessoas ali conversando. Assim, daí galera, pô, a gente marcou aqui, passei pra barca, porque não sei o que lá, e aí a galera cobrando de mim também, pô, por que não bota um café aqui, pô, a gente fica aqui, tal, sem fazer nada. Eu, pô, nem sabia que você estava aí, mas, tá entendendo? Mas tudo bem. Aí começou a cair a ficha pra mim de botar alguma coisa, eu ia até abrir um café.
Mas aí fechou um restaurante mexicano que tinha ali na Lagoa, que eu gostava, que era mais próximo, era o Chile. E aí ele fechou e era o mais próximo de uma culinária mexicana mais raiz. E aí nesses anos que eu fiquei lá, pô, naquela época, cara, principalmente as primeiras vezes que eu fui pro México, era bem precário também. Estilo América Latina naqueles primórdios ali, não tão primórdios, mas ali começo da década de 90, porra, Peru e Equador principalmente, a gente chamava de restos do nada, tá entendendo? Cara, era muito punk mesmo, tanto que tu só podia comer praticamente coisa industrializada, assim. Era Coca-Cola quente em muitos lugares, que nem Chicama. Não dava Chicama pra tomar tinha água, né? o El Hombre, que era o único lugar ali no pico que tinha de Chicama, e o Pueblo ficava lá uns 4 quilômetros de distância. E o El Hombre era tão precário que tu tinha que fazer as necessidades na moita, no deserto, encontrar uma moita no deserto para fazer. Porque o banheiro, cara, era até a cepa atolado ali, não tinha água, não tinha, pô, era uma nojeira. Mas enfim, e aí o México também era, mas por outro lado tinha uma zona animal, água quente, tu tinha que tomar em muitos lugares, não tinha luz elétrica. E aí a gente, só que era ridiculamente barato, se comia muito bem, melhor do que no Peru e no Equador, porque não dava aquela diarreia sinistra no cara, tu conseguia comer e manter a integridade intestinal, tá entendendo? E ao mesmo chama tempo, de gato nervoso, o cara senta no vaso e... Era por aí. Fora os sangramentos e coisas assim. Porra, não, aí é forte mesmo. Mas aí o que acontece? É bom de vender prancha e tudo, e aí eu aprendi na cozinha deles lá, que em vários lugares, cara, assim, tu ficava em casa de pescador, assim, né? Não tinha pousada, era uma vila de pescador com umas 5 casas, ficava até muitas vezes numa palapa, que é o rancho de pesca, que são uns 6 pau de madeira ali que ele pega no mato, com as palhas em cima, botava a rede e ficava ali, mas o calor era tão grande que era até melhor realmente dormir na rede ali. E tomava a cerveja, né, no caso a Corona, a gente fazia um buraco na areia perto do mar ali antes de ir para a água, deixava elas ali para quando sair, tomar ela um pouquinho mais gelada. Ou quando o cara chegava com gelo do Pueblo lá, que botava ali, ficava uns 3 dias ela mais geladinha, tá? Mas também acabava o gelo, ferrava. Mas enfim, aprendi a cozinhar com eles também. Como? Ao longo de todo esse tempo viajando, o cara aprende a cozinhar. E cozinhar na maneira mais precária, que é tu cozinhar no fogão a lenha, tá entendendo? Tu fazer um macarrão que não fique grudento num fogão a lenha, tu ganhou a faixa Michelin 5 estrelas, tá entendendo? Eu não cozinho muito bem, então eu não Não, mas pô, quem tá ouvindo ali vai entender que tu fazer macarrão no fogão a lenha e ele não ficar... tem que desenvolver a técnica muito bem. E aí, pô, ali eu aprendi a fazer um feijão refrito, fazer um guacamole, fazer um pico de galho, fazer a machaca, que é a carne mais tradicional deles, né? E aí quando eu voltei, assim, decidido a abrir um negócio aqui, mexicano, aí tu já foi conhecendo, né? Tu lembra os primórdios lá, eu que vi vocês foram... Eu vi na inauguração, né, cara, do Puerto, né? Então, e depois vocês lembram dos test drive que vinha a galera do projeto aqui, e aí a galera provava, não, isso daqui ficou legal. Era uma comilança, meu Deus do céu, cara, burrito e nacho e tacos e tudo, tinha um cardápio mais reduzido, mas vocês foram as cobaias. Era bom. É bom, né? Continua sendo bom, né? E só que, pô, sempre até Puerto Escondido. Por que Puerto Escondido? Primeiro, é escondido, não é no fluxo, tal, e ao mesmo tempo, cara, totalmente ligado à cultura surf, porque ele era dentro da minha loja, né? Hoje a loja é dentro dele, mas antes ele era dentro da loja. E... Só para pontuar, galera, então assim, aí nessa questão aí de ficar conversando com a galera, e a galera, pô, vamos abrir um café,
Aí o Kiko abriu um restaurante mexicano, chamado Puerto Escondido. Quiosque mexicano. Quiosque Abriu mexicano. como um quiosque, porque tinha 5 mesinhas. Era pequenininho, então a cozinha ali, então um negócio era pequeno. Aberto ali na frente. É, aberto, era Gradezinha. outra coisa. Só que a cada 6 meses eu tinha que pegar uma parte da loja, tirar fora, jogar para dentro da outra parte e aumentar o Foi restaurante. diminuindo a loja, aumentando até Então virar restaurante. hoje a loja ela tá 10%, se muito, do tamanho do galera, que era a loja. A antes. loja, na verdade, é esse cantinho que a gente tá aqui conversando com vocês. Tem essa parte para trás ali. O que? Tem o que? Que você Por valeu? ali, deixa eu ver, se pegar tudo, 4 por 6, ela tem uns 24, 25 metros quadrados. A gente chegou no ponto que hoje existe o Puerto, que hoje praticamente é o teu principal ganha-pão, digamos assim. Com certeza, até porque o surf ele foi... A loja foi perdendo importância porque o surf ele tem uma sazonalidade. Sim. Aqui no sul do Brasil principalmente, porque no inverno cai muito o mercado em relação ao verão, né? Sim. E infelizmente até nos últimos anos os verões também não estão tão bons quanto eram antigamente. Verdade. Loja de surf, pô, antes cada bairro tinha 2, 3 lojas de surf. Hoje mal tem, ficaram difícil, concentrados em shoppings ou na praia. E mesmo assim o shopping, antes tu ia num shopping, tinha um monte, cara. Tinha um monte. Lojas grandes, que os caras tinham mais de um ponto. Então, e aí agora é assim. Para te encontrar uma surf shop num shopping também tá difícil, né? Todo shopping que tem e... São poucos que sobrevivem, né, cara? E que conseguem ainda, estão resistindo, digamos assim. Então, né, assim, hoje tem internet, tu compra muita coisa na internet. Isso também é um grande agravante. Eu, assim, aqui o restaurante ainda potencializa, ali embaixo eu tenho principalmente essa parte de acessórios. Sim. Aí cordinha, parafina ainda vende bastante, assim. Mas prancha de surf, hoje a galera... ou compra pela internet, ou manda fazer no fabricante ali que ele tem mais tal, não gira tanto quanto girava. Pô, eu vendia no começo da loja, no verão eu vendia fácil 100 pranchas. Foi caindo ao ponto de vender 15, 20 pranchas. Então hoje eu nem invisto tanto na parte de fabricação de prancha. Sim. Ali, como a gente estava conversando antes, eu comecei a fazer sup, vendia os primeiros supes há coisa de 15 anos atrás, por aí, era 5 mil reais. Hoje, né, com toda a inflação, tu compra um sup por 2.500 até menos. E é difícil, a galera não quer comprar, paga, mesmo sendo metade do valor que era antes. Porque até... assim, um sup ele tem uma durabilidade muito grande. Sim. Então tu compra um sup, ele vai durar a vida toda, desde que ele não caia, não saia voando do carro, isso aí eu consigo constatar, não seja atropelado. Eu consigo constatar isso que tu estás falando, porque tem um amigo nosso, o Play, né, cara, o cara também tem fábrica de prancha, essa decadência mesmo, né, cara, essa descida abismal, assim, podemos dizer, das vendas de prancha de surf, né, cara? Realmente um mercado que diminuiu bastante. Né, tanto que tu vê o surf profissional hoje, muitos profissionais são bancados. O peso está em empresas que são fora do segmento de surf, são... automóveis, verdade. São de comida e tal. Aqui pelo Puerto eu tenho 5 atletas, né? Que são meus amigos também e tal. Eu banco, assim como para manter a identidade do Puerto muito ligado ao surf, que eu faço questão, né? Né? Assim, durante um tempo, inclusive, a gente dava passagem para o México lá pela ASJ, né, no circuito da ASJ. Infelizmente, o mercado também deu uma queda nessa parte, né, o Brasil está numa certa crise econômica já faz algum tempo. Eu diria que desde depois do impeachment da Dilma ali, ficou um negócio meio bom, ruim e tal, mas não voltou a ser o que era 2008, 2010 ali, que realmente estava um céu de brigadeiro para quem estava investindo, a economia estava legal. Mas enfim, a gente mantém
essa questão de atletas, mas não tem mais a mesma grana para investir como era, assim. Da minha experiência com surf, né, não só em surfar e aprender, dar aula, mas assim, porra, eu trabalhei 5 anos no mercado, né, cara, trabalhei em loja de surf, não só em uma, trabalhei em 3 lojas de surf diferentes, então eu consegui acompanhar essa fase do boom, né, e tendo amigos também com fábrica de prancha, então toda essa fase do boom até começar a cair. Existiam muitas marcas nacionais como Marizia, né, cara, a Ombongo, inclusive patrocinava os eventos, né, cara, eventos grandes. Cara, e essas marcas foram... Tu vê a Salt, né, a Opera tinha um circuito ali e tal, eventos eram milionários, a própria Hang Loose, né? Verdade, é verdade. E aí o que acontece? A gente vê, já discutiu isso muito com a galera, né, do surf, né, que conhece mais o mercado há mais tempo, que a própria identidade do surf mudou muito. Antes, o lifestyle, né, o estilo de vida do surfista, assim como a roupa, a maneira como ele se vestia, identificava muito aquele cara é surfista. Hoje tu não consegue identificar pela roupa o cara que é surfista ou não surfista. Porque o surfwear ele mudou e ele foi para um padrão muito parecido com uma roupa comercial, sim, assim. Sim. E tem surfista hoje que prefere usar uma marca, né? Uma marca que não tem nada a ver com surf, não vou citar nomes para a gente não ser processado, né? Mas que ainda é marca forte. Mas assim, ó, tô aqui usando um tênis que também não é de uma marca de surf. Não é surf, eu também. O meu até é de uma marca de surf, né? Mas porque eu quebrei esse pé aqui, eu tenho que já usar mudou a modinha, assim, né? Digamos, sim. porque eu sei o que tu estás falando isso porque eu peguei isso na loja, cara, quando eu trabalhava. E a gente começou a ter uma gourmetização das roupas de surf. Sim. Né, cara? Então, assim, o surf sempre foi um negócio mais largado, entre aspas, né? Um negócio raiz mesmo do negócio. Cara, bermudão, a camisa mais solta, né? Sim. Mais colorido, os tênis eram diferentes, né, cara? Eu lembro isso, claro, a gente não tá falando mal da marca e não tem problema. Eu lembro, pra mim era muito claro isso com a Riff. Eram uns tênis assim, um negócio mais voltado. Sim, tu fazia questão, como anteriormente ainda 775. Exatamente. Né, e tal. Uff. Eram marcas que tu já identificava assim, esse cara aí é surfista pela marca que ele tava usando. Diferente dos tênis que a gente usa hoje, que é tênis mais esportivo, assim, tipo Nike, Adidas e tal. E aí, cara, eu comecei a ver essa gourmetização das marcas, cara, justamente... Talvez já com esse declínio do mercado de surfwear, os caras começaram a querer pegar esse outro público, comum. Porra, chegou a um ponto que a gente tava vendendo, aí eu não vou citar as marcas, a calça já começou a vir mais coladinha. As camisetinhas começou a vir mais coladinha, slim fit. Começou a vir roupa social de marca de surf. Que isso até deu uma alavancadinha ali quando tinha aquelas entregas dos prêmios, tinha aquela festa dos melhores do ano. Aí o cara queria ir mais becadinho. Assim como a gente tinha aqui no Brasil pra fluir, né, cara? Porra, tinha aquela festona que é o melhor surfista, melhor marca, melhor prancha. Tinha, né, esses eventos. Que até outra coisa, cara. Que também morreu. Também morreu até festas ligadas ao surf, assim, tal. Tinha muita night, época, festa do surf e tal. Verdade. Acabaram praticamente. Festa de campeonato, elas hoje estão restritas só aos atletas quando era aberto ao público e tal. Então tudo isso acabou, é um conjunto, não se pode dar um culpado, digamos assim. Claro que não. Mas foram vários fatores ao mesmo tempo. Que aí levou o mercado de surf realmente, eu acho que ele perdeu a identidade, ele está tentando se encontrar de novo, tá? Tem uma pressão disso, inclusive tem amigos meus, né, das antigas que tinham marca na década de 80, 90, que estão muito a fim de reviver essas marcas para trazer de novo aquela identidade que tinha. Que foi perdida, que a galera não está se identificando mais, entra no nosso shopping, porra, não estou encontrando a camiseta que eu queria,
pô, não estou encontrando a bermuda que eu queria. E isso eu acho engraçado, que é te cortando, que até um negócio legal, já é uma oportunidade no mercado que ele tá vendo, tá aí, pelo menos tá aí. me corrige se eu estiver errado, né, cara? Eu não sou empresário, nunca fui empresário, eu sempre trabalhei do outro lado, eu sempre fui o funcionário. Então, essa visão do empresário tu é que vai dizer melhor do que eu. Mas eu tô vendo, assim, dentro do mercado, não só do surf, em outros nichos aí, em outros setores, tá tendo agora uma busca daquilo que não existe mais, que foi perdido. Da essência das coisas, que tá vindo numa forma de nome, digamos assim, que é o retrô. Que é, por exemplo, vamos focar no surf, que é o que fala o nosso canal, que é o nosso nicho, no caso ali, as pranchas. Tá tendo uma volta das monoquilhas. Então, e aí eu vou te dizer, né? o que pra das mim foi roupas bom... também, como tu tá falando desse lance do teu camarada, as roupas, o resgate do que é a raiz do negócio. Já tá sendo uma nova oportunidade pro mercado. A Hang Loose foi das primeiras, que ela teve o Hang Loose em comemoração aos 25 anos, parece, daquele primeiro Hang Loose, e eles lançaram toda uma linha nova, uma coleção nova, retrô, cara, que foi um sucesso retumbante. O que ainda faz eu fazer pranchas ainda, praticamente o meu filão são longboards, fanboards e pranchas retrô. Mini model eu deixei porque é tanta gente brigando pelas pranchas mini model, né, que são as pranchas para quem surf de alta performance, que eu deixo isso daí para eles, mas eu foco nas Fish Retro, Mini Simon, que são pranchas diferenciadas que tu não encontra com facilidade numa surf shop, e eu tô focando nessas daí. É o que ainda gira mais para mim, é isso daí, é onde está o meu investimento. Mas... E qual é a tua visão então, Kiko, hoje, assim, como é que tu tá vendo o mercado hoje, com toda essa movimentação que a gente acabou de falar aqui? Tu acha que isso é um reflexo só no Brasil, ou tu acha que isso está acontecendo de forma mundial no mercado do surf hoje? Olha, na Califórnia, a Califórnia ela sempre foi assim o farol do surf mundial, né? Assim, então, o que acontece na Califórnia, 6 meses depois acaba vindo para cá num grau menor, mas vem. E lá eles têm inclusive essa onda retrô, as Mini Simons, a volta com força do longboard, das pranchas retrô, biquília, tudo veio de lá. Aqui ele meio veio como uma onda e meio foi parando, tal, até porque muita coisa mudou. O advento das pranchas epóxi, o que acontece? Uma prancha epóxi ela tem uma durabilidade 5 vezes maior que uma prancha de poli. Uma epóxi bem feita, né, num padrão gringo ou um padrão nacional muito bem feito. É uma prancha que dura 10 anos, facilmente 5 anos. E existe muito tabu ainda entre prancha de epóxi e de poliuretano, né, cara? A galera, tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Prancha de epóxi ela funciona muito bem até 1,5 m, 2 metros. Mas ela é especial mesmo, é para merreca. Entendi. Tu pegar merreca com epóxi, pô, não tem nem comparação, cara, pegar poli e epóxi. Eu senti isso, cara. É 1000 vezes melhor. Cara, eu tinha prancha de epóxi, cara, que eu ainda tenho uma hoje de epóxi também, tem uma de poliuretano e uma de epóxi. Mas eu senti muita diferença, cara, na merreca, uma época que eu morei lá pra Garopaba e passei uma temporada toda de verão lá, trabalhando em surf shop. E, cara, verão, aquela merreca de sempre. E aí Siriu. Cara, ali até o ouvidor, que eu morava ali naquela geralzinha e era muito longe para ir até o Rosa, geralmente eu acabava ficando ali pelo ouvidor, não tinha carro, né, cara, ia de bike, eu ia a pé, e a prancha simplesmente ela flutuava em cima da espuma, cara, aonde eu não alcançava a cara de poliuretano, mas claro, nessa condição, né, nessa condição. Tem tipo de mar que eu prefiro surfar com poliuretano. Então, mar forte, a de poli é melhor. Não tem, indiscutivelmente. Você não vai pegar onda acima de 3 metros com uma de epóxi, porque ela fica quicando, ela não funciona. Então, as minhas pranchas para mar maior são todas de poli. Eu adoro de epóxi, então até
2 metros, assim, é tudo de epóxi. E aí o que acontece? Na Califórnia, tu vê que eles ainda buscam muito o surfista, ele parece que ele ainda tem esse orgulho de deixar evidente que ele é surfista, sabe? Então, tu ainda vê um negócio, são camisas floridas tipo Havaiana, aí o cara usa umas bermudas meio coloridas também, tem um lifestyle dele, se anda muito de skate lá, porque lá o skate sempre foi... Bom, o skate é o irmão do surf, né, cara? Do surf, da estrada do surf. Lá ainda é comum, eu inclusive quando trabalhei lá ia surfar no longboard, com né? Skate, no com a pranchinha debaixo do braço. Ia com a pranchinha debaixo do braço. Massa. E lá ainda tem uma linha de surf retrô, sempre existiu. Essa cultura é muito forte, né? Tanto do skate quanto do surf. Tem marcas de surf que na década de 80 e 90 tu ainda via aqui, que não vê mais, e elas continuam lá. Tu continua vendo muito OP lá, camiseta OP, a galera usando. A Body Glove também, né, cara? É uma marca que aqui teve um tempo, morreu. Ela sempre foi mais ligada né, à roupa de borracha, né? mas assim, Canvas by Cutting, várias marcas realmente que continuam fortes, assim, tu vê bastante aqui sumiram. É um nicho. Se eu tivesse grana para explorar isso também, eu exploraria. Eu estou fazendo umas camisetas agora do Puerto, né, como já fiz antes e tal, né? Elas vão ser meio ligadas numa linha mais retrô também, assim. E vou ver na medida do possível aquilo que dá para eu fazer que resgata um pouco, resgate, né, o surf mais raiz, assim. Já vamos combinar uma com exclusividade aí, depois que tiver pronto aí, já tiver um negócio, de repente o Kiko libera um cupom aí de desconto aí pra galera do canal, que é seguidor aí, que assiste. Não, já tá aí, ó, depois ganha, ele faz um concurso, e aí nesses da internet aí a pessoa ganha uma camiseta. A gente bola alguma coisa aí, vamos bolar alguma coisa aí. Cara, que massa, cara. Então assim, pra resumir então essa questão do mercado, então, depende muito do lugar, né, cara? A Califórnia a gente vê que ainda é uma coisa muito aquecida lá, né, cara? Querendo ou não, é o berço também, né? E a gente vê essa movimentação também do mercado. Teve essa queda e essa movimentação em questão de trazer de volta a raiz do esporte, né, cara? E isso refletindo tanto na questão das pranchas, como no vestuário, né, cara? Também. Que massa, cara. Aqui o que difere muito é que o mercado lá, ele tá sempre aquecido do surf. O poder aquisitivo do americano não tem nem comparação. Pô, tu trabalha lá 2 dias, tu compra uma prancha nova. Aqui o cara tem que trabalhar meses para comprar uma prancha nova. E aí tu também vai numa surf shop com a grana de um dia, tu sai com a sacola cheia de uma surf shop de produtos de qualidade aqui. Então o fator econômico abala muito o poder aquisitivo do brasileiro, e aí as empresas têm que recorrer a essa estratégia de vender um tipo de roupa que ela agrade a um público maior, porque só a parcela do surf não dá, até porque a maioria dos surfistas são duros, cara. Aqui até a minha clientela aqui no começo, né, pô, eu diria que 80% dos meus clientes eram surfistas. Hoje ele é uns 20%. 80% é o simpatizante. São simpatizantes, são famílias, tal. A galera ainda curte o astral, que é muito ligado ao surf, né? Se tivesse uma câmera, né, assim, periscópio, vocês vão ver que é cheio, a identidade do surf está entranhada no Puerto Escondido. Verdade. Né? A galera curte muito visual por causa disso. É a vibe que eu curto também, né, cara? Até a nossa playlist é totalmente surf também. O problema é que, assim, o brasileiro, o surfista brasileiro, ele tá aí tanto que por quantos surfistas muito bons acabaram sucumbindo, né? Eu não vou citar nomes porque eles podem ficar melindrados, mas bicho que podia estar no CT, podia estar muito bem no QS, e o bicho tá virando massa,
tá trabalhando em loja de surf, tá fazendo alguma outra atividade, porque isso não se sustentava no surf. Até por falta de apoio, né, cara? Hoje os atletas, meus atletas mesmo, reclamam muito que às vezes paga a inscrição, vai se deslocar, vai para um campeonato, fica ali entre os 3 e a premiação dele não paga o custo que ele teve para ir para correr aquele lá, cara. Pô, se tu... O certo era pelo menos entre os 10 primeiros, o cara pelo menos pagar o custo da inscrição, o deslocamento, o rango ali de ficar até os dias para chegar nesse 10º lugar ali. Então, quando o negócio chega nesse ponto, inviabiliza totalmente. Tem atleta ainda que gasta tudo isso, chega lá no final, ganha, e no final, como premiação de campeão, o cara ganha um kit de roupa e coisa assim, que ele vai ter que vender para pagar um pouco do que ele gastou. Fica totalmente inviável. Tu não acha que isso é um efeito meio cíclico da própria indústria do surf? Porque, por exemplo, assim, ó, a gente pode afirmar que a Brasp hoje está por aparelhos, respira por aparelhos, e a gente tem uma CBS hoje mais fortalecida com teco. Como é que está acontecendo hoje, então? Aí tem as etapas das federações, né, estaduais. Vai ter um campeão estadual de cada estado ali. Provavelmente quem vai definir o campeão brasileiro vai ser a CBS, não a Brasp. Todas as regras, hoje se questiona muito, né? Vários eventos aí, que nem esse último da piscina, né? O outro ponto que eu ia chegar, por exemplo, é que assim, na minha visão, né? A gente tá vendo uma movimentação onde a WSL parece querer estar fazendo de tudo para que não haja mais um campeão brasileiro. Cara, a piscina para mim foi muito nítido, né? O que houve. Pô, para mim foi a garfada da história, não só no Ítalo como no Medina. Sim, mas já houveram outras, mas aquela ali foi uma que assim ela ficou mais escancarada, né? Ficou tão escancarado que até várias gerou mais críticas, né, cara? Em questão ao mercado, tu acha que isso tem peso? Porque a própria entidade já está de saco cheio de ver os brasileiros dominando. Tu não acha que isso reflete nas próprias marcas? Já que estão podendo os caras, não querem mais um campeão brasileiro, dificilmente a gente vai ver essa galera no pódio de novo, a minha marca não vai estar mais aparecendo lá. Né? No pódio, em primeiro lugar, um campeão mundial de novo. Tu acha que isso tem algum reflexo na base, quem está vindo agora? Olha, eu acho que o tempo que vai dizer isso daí, assim, é meio prematuro ainda. Porque está acontecendo agora essa movimentação, né? Então ainda está cedo. Já aconteceu, pô, o Medina foi um dos caras mais garfados da história. Sim. Ele conseguiu, em alguns momentos, eu até achei que ele ia desistir. E ele conseguiu dar a volta por cima, respirar fundo. É senso comum que ele podia ter sido facilmente 2 vezes campeão mundial, além do que ele já foi. Sim, não tem dúvida. E foi garfadamente que eles tiraram esses 2 títulos dele. Concordo plenamente. E assim, é claro que que nem o Ítalo questionou na última onda dele ali, pô, o que mais eu preciso fazer? Tá entendendo? Então o brasileiro, ele tem que surfar 10 vezes mais do que os gringos. E mesmo assim, o que acontece? Questão como de julgamento, que é comprometimento, né? Ali ele fazer uma manobra que extrapola e bota o alto risco dele cair na onda. E manobras inovadoras. Chega o brasileiro, vem com comprometimento e manobras inovadoras e perde para um cara que vem fazer base lip, feijão com arroz. Aí também fica complicado, que o cara fez o 10 vezes melhor e mesmo assim ele perdeu. Então fica complicado, mas ao mesmo tempo a própria entidade coloca a credibilidade dela em risco quando ela começa a fazer isso com muita constância, tanto que eles às vezes têm que aliviar. Todo ano acontecem julgamentos polêmicos e mesmo assim eles não conseguiram barrar o Medina ser 3 vezes campeão, o Adriano ser campeão, o Filipinho ser campeão, o Ítalo ser campeão.
Então, isso eles podem até tentar. Tá ali, mas ainda vejo um grande potencial dos brasileiros se sobressaírem e mesmo apesar de tudo ainda serem campeões. Essa sabe? etapa brasileira aí vai dar o que Então falar, né? aqueles caras, eles nunca vão poder julgar da mesma maneira, porque senão vão botar fogo no parquinho. no palanque. Tá entendendo? E aí fica complicado. Então, Kiko, cara, dito tudo isso até o momento, né? A gente falou bastante aqui sobre essa questão do surf aí, dos atletas e campeonatos e tal. Queria que tu falasse um pouco mais, cara, sobre os outros projetos, cara, que tu faz parte, que tu é idealizador, né? Até projetos aí que também, querendo ou não deixam de ter uma ligação direta com o surf, na questão da consciência ambiental, né? Na limpeza, na preservação. Uma coisa que eu sempre bato, cara, que um surfista raiz, aquele que ama o mar, tanto quanto ama a sua mãe, né? Sua casa. Sua casa. Porque, putz, cara, tu chegar na praia ali, ver o lixo e fazer de conta que ele não existe e ir embora, eu vejo isso com uma certa tristeza. Quem tem, ou assim, até meio perplexidade, quem realmente não se importa com isso daí. Sim. Porque é claro que a gente viu uma situação de chegar na praia, tinha piche. Sim. Antes a gente vivia sujando o pé de piche. Mudou, não tem tanto piche. Mas, cara, o lixo tem várias praias que é absurdo, assim. Não só no Brasil, quanto em qualquer parte. Tu vai lá para Pavones, a gente já fez limpeza de praia em Pavones, uma lixarada absurda. Fez limpeza de praia no México, lixo absurdo, assim. Então, praticamente todo, eu fui também em Portugal, Espanha, a mesma coisa, tu chega à beira da praia também cheio Verdade. E aí é complicado, mas as pessoas estão se mobilizando. A gente vê um pessoal se mobilizando nesse sentido. Infelizmente, a galera do surf, e eu posso falar isso com muita propriedade, porra, a gente faz limpeza de praia há uns 15 anos, e a galera do surf, tu vai fazer uma limpeza de praia, é um outro gato pingado. O cara sai, pô, legal, hein, pá, quando muito. Ou então ele vira a cara, pô, tomara que ninguém me veja aqui. E vai e faz de conta que aquilo não é com ele. Não que ele seja culpado. Sim. Pode ser, muitos não são eles que vão pra praia e jogam aquilo dali. Sim. Então, mas o cara que tá fumando seu cigarrinho e joga a bituca pela janela do carro, ele tá colaborando. Ele é tão culpado. Porque vai cair no ralo, ali no bueiro, do bueiro com a chuva vai lá pra praia e ele tá contribuindo. E assim, o bicho, eu não tenho culpa de quem joga o lixo, eu não vou limpar o lixo dos outros. Cara, pode ser o lixo do teu pai, que ele não tinha muita noção, de um tio e tal. Pô, cada um leva pro seu coração da maneira que melhor é. Eu não me incomodo nem um pouco de limpar o lixo que o outro jogou ali. É meu sacrifício e minha homenagem para a Terra, né, para o planeta em si. Aí eu vou falar um pouco agora do Frutificar, que o Frutificar realmente ele nasceu, o start do Frutificar, para quem não conhece Frutificar, ele é um projeto de plantio de árvores frutíferas em comunidades carentes. Ele leva pomares para dentro de comunidades, porque quando eu era criança, a gente vinha de escola, almoçava tal, ia brincar na rua, e não vinha para casa para tomar o café da tarde. A gente ia para o pomar de alguém, uma chacrinha, alguma coisa, ia lá e ficava comendo fruta e tal, e voltava para casa só de noite. Fazia parte da brincadeira e comer num pé de árvore de alguém que a gente conhecia, algum vizinho e tal. E aí a gente já tinha alguns de preferência e ia nesses lugares. Então, infelizmente, quem passa por comunidade carente sabe que elas mal têm uma praça, mal têm um canteiro para plantar alguma coisa. E a gente procura esses locais para fazer plantio de frutíferas ali. Mas como que surgiu? Numa dessas vezes, viajando, né, aqui eu lembro bem que era época de guerra, se eu não me engano, foi lá por 96, por aí.
estava em guerra o norte do Peru com o Equador por causa do petróleo, né? 80% das guerras do século XX é por causa do petróleo, mas enfim, a gente estava fechada a fronteira então do Peru com o Equador e o pente fino ali na fronteira era muito grande. Então a gente, para fugir daquela fila quilométrica que tinha para poder passar pela fronteira, a gente desceu em Tumbes, que é na fronteira dentro do Peru, uma cidade de fronteira. Pegamos um táxi com uma família e eu estava indo pro Equador com um amigo meu equatoriano. Essas várias vezes indo para lá e tal, tu acaba fazendo amigos. Sim. Aí tinham vindo para cá 2 amigos, o Jofre e o Raul Cabreira, ficaram aqui uns meses aqui em casa e tal, e aí eles estavam voltando, que acabou a grana deles, e eu voltei com o Jofre, voltamos de busão, e aí chegou ali em Tumbes, a gente desceu, pegou um táxi com uma família de colombianos, e aí a gente passando, a fronteira era um rio seco, né? E esse rio seco era usado como um lixão. O pessoal todo da cidade jogava o lixo ali. E a gente passando esse leito seco pelo meio daquele lixão, eu vi uma criança, foi a primeira vez que eu vi uma criança, e eu acho que foi a única vez que eu vi uma criança comendo lixo. Eu já vi gente comendo lixo, né? Pegando comida, resto de comida dentro de uma lixeira e comendo. Mas foi a primeira vez que eu vi uma criança que não tinha mais que 4 anos pegar lixo do chão. Ela, criança imunda, mas a boca, que ao redor da boca dela era muito mais imunda. Era uma mancha preta aqui. Ela pegou um treco do chão ali, tinha cachorro, gato, galinha, tudo misturado e comeu o lixo. Aquilo ali pra mim, de vez em quando ainda vem essa visão, mas naquele momento foi como um soco no meio da testa, porque eu tava ali numa corticeira danada, vindo de um lugar que eu tinha surfado, indo para outro lugar surfar, me sentindo assim, pô, cara assim, né? Tava no melhor dos mundos, privilegiado, cheio de prancha nova e coisa, o bolso cheio de dinheiro, de dólar, de ter vendido as coisas e tal. E aí, até depois eu me senti culpado mas pô, se eu desse um dinheiro para uma criança de 4 anos também não ia adiantar nada. Não ia resolver o problema. Não ia resolver, ela ia ser roubada e tal, mas enfim. Eu olhei, até cutuquei meu amigo, ele olhou aquilo ali, para ele era normal, que embora ele fosse de uma certa elite colombiana, morava em Guayaquil, tinha casa de praia em Montañita, mas aquilo para ele não afetou nada. E os colombianos, eles ficaram até mais afetados, assim, tal, meio triste, mas aquilo ficou me martelando o resto daquela viagem toda. Quando eu voltei para o Brasil, eu na época eu já estava bem avançado na biologia, tal, já estava praticamente me formando e eu estava ajudando aqui no Parque de Coqueiros, né, na instalação dos pomares ali, e aí tinha até umas mudas de frutífera, e depois que o parque terminou e tudo, eu resolvi continuar o plantio de frutíferas ao longo ali, porque eu pensava assim, pô, se alguém estiver passando fome, pô, pelo menos vai encontrar uma árvore e tem um frutífero, uma fruta para comer. E aí foi, dali eu cheguei até a Chico Mendes, né, lá foi feito plantio. Aí depois, né, foi para entrar depois pro projeto de limpeza de praia, não sei se eu posso falar nomes. Cara, não, melhor não falar. Vamos focar no projeto de limpeza que a gente atua hoje, mas que teve um início com um outro projeto que a gente fez parte, só porque a gente fez parte junto, né, desse projeto, que foi de limpeza de praia, era focado mais em limpeza de praia. E foi um start também, né, cara? Foi um start. Né? E tu já tinha o frutificar paralelo. Tanto que durante muito tempo a gente fez neutralização de carbono dessas limpezas de praia, né? Através do frutificar também, as mudas que eu geralmente antes de iniciar o projeto fazia a plantação das mudas. E aí foram várias, em vários eventos desses. Foi assim que eu te conheci, inclusive, foi no primeiro dia que eu fui do projeto, que tu tava com o palhozinho branco, eu acho, né?
Não era um Palio Não, branco? era um Fiesta branco. Fiesta branco. Uhum. Tu tava abrindo o porta-mala com um monte de muda ali. Lá na Praia Mole? Que Não, foi no Matadeiro. No Matadeiro. E aí a gente plantou umas ali e tal, e depois começou o projeto. Então, aí até hoje, eu ainda tenho um compromisso que eu continuo com essa ligação com o projeto de limpeza de praia, mas aí agora tem o de limpeza de ilhas agora também, de ilhas, né, cara? Outro patamar, digamos, né? Porque também a gente vai ter, o alemão vai ser entrevistado também, a gente tá falando do projeto Ilhéus, que é um projeto de limpeza de ilhas, cara, é alucinante. Vou deixar o link aqui do Instagram do projeto também. E vai ter uma entrevista também com o cara que foi o idealizador desse projeto, que é o alemão, né, cara? A gente vai fazer uma entrevista com ele. Fenomenal. Também, Então, e eles também me conheceram dentro do projeto de limpeza de praia, que eu assumi como biólogo dele, verdade. por causa da loja, por causa da ligação do surf. Então o surf, no final das contas, ele ligou tudo, ele tá ligado ligou a gente aqui, né, cara? A gente tá aqui conversando hoje por causa disso. Também, né, também. Então o surf, ele tem essa propriedade, quando tu se envolve dele de uma maneira como eu me envolvi, e muita gente se envolveu, a vida da pessoa gira ao redor do surf ou das consequências dele ter se ligado com o surf, né? Eu tô totalmente ligado com o surf, embora eu surfe hoje em dia bem menos do que eu já surfei antes, muito até por consequência do sucesso das coisas que o surf me levou a ter, né? Porque hoje são 2 restaurantes para tocar. Fala um pouco mais do Puerto, Kiko. Como é que tá o Puerto hoje? Hoje ele só uma brecha, já voltamos pro frutificar, mas dá um apanhado aí do que é o Puerto hoje, pra galera que não conhece. O Puerto, ele já é reconhecido, né? Eu tenho consciência que até o Puerto Escondido, o que acontece? Ele deu um boom em questão de restaurante mexicano em Florianópolis, tanto que Florianópolis, ele até saía do padrão de qualquer cidade no Brasil pela quantidade de restaurantes mexicanos que chegou a ter. Ainda tem alguma coisa, mas não na mesma proporção, mas teve um boom de restaurante mexicano por conta do sucesso do Puerto Escondido. É verdade. Com, claro, música ao vivo, essa ligação com o surf. Ele virou uma referência, é muito bom. O granola aqui, ó, tinha o Nachos com granola, tocava aqui, putz. A gente tocou 2 anos aqui. Vários BO, vários BO. Mas enfim, ele trouxe a culinária raiz que o pessoal não conhecia, conhecem Tex-Mex e Califórnia, mas o nosso é raiz da vovozinha mexicana, né? Tanto que tu comer machaca, comer o feijão refrito, a nossa salsa picante com salsa de manga e tal, são coisas que tu só encontra aqui. Deu até fome já, meu Deus. Não, daqui a pouco a gente vai comer um... E aí, é claro que o Brasil, né, tem suas peculiaridades econômicas, assim, sempre tá ali, voo de galinha, a gente vive voo de galinha, dá uma melhorada, cai, melhora um pouquinho, cai. Então, pô, eu abri nossa primeira filial 9 dias antes de fechar tudo por causa da pandemia, tomei um fumo danado. Aí tá, depois, dentro de um projeto já de franquias e tudo mais, eu abri o nosso primeiro Puerto Container pequeno, foi tudo bem e tal, e aí resolvi abrir um Puerto grande lá no Rio Tavares. Agora temos nossa primeira filial, muito legal. Também, graças a Deus, está indo muito bem. Vamos rodar umas imagens aqui do Puerto lá do Rio Tavares também e daqui também. Se eu pudesse, eu tinha aberto já, não foi por falta de candidatos, amigos querendo abrir vários outros para tudo quanto é canto, mas eu pelo menos ainda não tenho tempo, porque o frutificar também está bombando, porque eu tinha feito algumas neutralizações de carbono já, né, como uma coisa que é muito ligada à minha profissão como biólogo. E antes da pandemia... Só dar uma apanhada assim, ó, pra galera entender, a gente deu essa brecha aí do Puerto para explicar como é que é o restaurante hoje, o tamanho que tá, onde se chegou, a proporção que se tomou. Mas aí, emendando de novo no frutificar, como biólogo que tu quando tu fala de neutralização de carbono, para quem está assistindo e não entende direito, talvez, não estou chamando ninguém de burro, galera,
Mas assim, a gente entende que a neutralização de carbono é feita através do plantio. Sim. Mas como é que é esse processo, na verdade? É um tipo específico de planta ou basta plantar algo que tu já está neutralizando carbono? Não como é que é essa exatamente, neutralização de assim, carbono? é muito técnico, tá? Eu vou tentar ser Bem resumido. bem resumido e bem didático. É assim, a neutralização de carbono, ela tem algumas diferenças assim. Primeiro, tem o cliente que ele chega com a quantidade já pré-estabelecida de árvores que ele quer plantar. Certo. E dependendo do ambiente, aqui a gente planta em Restinga e Mata Atlântica, que são os dois biomas, né, que atingem essa região, Florianópolis e Grande Florianópolis. As áreas que eu tenho de plantio são dentro de Restinga e Mata Atlântica, de planície principalmente. Então ele chega aqui que eu preciso plantar 300 mudas de Mata Atlântica. Aí a gente vai lá e faz o plantio. Certo. Tem outras pessoas que querem ainda que se quantifique. Eu tenho um evento e eu vou precisar neutralizar o carbono desse evento. Aí tem uma calculadora, hoje em dia, né, tu bota ali, tem na internet já, e aí eu preciso de alguns dados de quantidade de pessoa, como que elas vão se deslocar, tipo de materiais que eles vão usar nesse evento, plástico e tal, e papel, etc. Ela me dá vários insumos, a gente bota uma margem a mais, porque tem outras variantes que muitas vezes o pessoal não bota ali, mas faz parte também, e a calculadora dá uma quantidade em toneladas, e a gente sabe que para neutralizar aquelas toneladas a gente precisa de um X número de mudas. Tá. Tem calculadora que já dá até o número de mudas. Restinga, tu precisa plantar mais mudas, porque são espécies que elas têm uma capacidade de sequestro de carbono diferente de uma espécie de Mata Atlântica. Mata Atlântica de encosta tem uma capacidade maior ainda pelas espécies que compõem ela. Então, uma espécie com uma lenhosidade e um crescimento maior, ela vai sequestrar muito mais toneladas de carbono. É a diferença de uma, digamos assim, uma figueira para uma pitangueira. Entendi. Então o frutificar, ele é baseado em sequestro de carbono, é isso? Tu tem os teus clientes... Ele na realidade ele surgiu com a intenção pura e simplesmente de levar pomares para dentro de comunidades carentes, de outros locais para tentar levar uma segurança alimentar, uma geração de renda, mas até para eu ter capital para eu fazer isso em comunidades carentes, sem que aquilo consuma um capital muito grande para mim, que afete minhas finanças. Virou um negócio também. Então eu vi, eu prestando esse serviço para iniciativa privada, né, de sequestro de carbono, eu vou ter mais capital para eu investir nisso. Num projeto social. Num projeto social. Nossa. Então, né, através do frutificário eu já tinha produção de mudas, mas hoje a gente está elevando, se antes a minha capacidade era de 100, 500 mudas por mês, hoje eu estou me capacitando para 10 mil mudas por mês. Porra, é bastante coisa. Então é muita coisa, estou numa trabalheira do caramba. Eu, além de tudo, eu virei roceiro também. E a gente meio que deu uma misturada nos assuntos, que beleza, falando do Puerto, a gente tava falando dos projetos, né? Sim. Então a gente falou dos projetos de limpeza de praia, falamos do projeto de ilha, que vai ter a entrevista aqui também com o Alemão. Aí fomos pro frutificar, demos um parênteses ali, falamos do Puerto, mas aí voltando ali a questão da limpeza, para finalizar, tu tava falando ali, né, cara, da questão do, os próprios surfistas deveriam ter um pouco mais de consciência, mesmo não sendo os que sujam. Eu vejo que, o mar é o nosso playground, pô. Sim, sim. Então, tem um surfista que eu acompanho também aqui no YouTube, cara, que é o Peterson Thomas, que ele tem o Sorry Busy Surf, que é um canal focado em surf também, e ele sempre costuma dizer isso, cara. Ele fala assim, a gente pega a onda, né, cara, uma coisa que a natureza nos dá de graça, óbvio, a gente não tá aqui considerando
valor de uma prancha, né? O deslocamento, tal. Mas assim, a gente usufrui de um esporte que ele, tirando a questão dos equipamentos, ele está ao alcance de todos. Né? No sentido de que o mar tá ali, é público, tu pode ir, é de graça, as ondas vêm de graça para ti. Então, no mínimo, tu tem que pagar um ingresso. Sim. Esse pagar um ingresso é, pô, cara, saiu do mar, não custa. Cata ali, cara, um plástico, o lixo que tá ali, que não era onde ele deveria estar, não é o local dele. Cara, e pega uma sacolinha ou joga ali numa lata de lixo. Se não tiver, leva uma sacola dentro do carro, para no final do teu surf, ou no início, que seja, vai lá e cata, cara, e paga o teu ingresso, porque tu tá surfando de graça. É importante, né, pontuar que isso não vai te fazer uma pessoa pior do que os outros, vai te fazer melhor do que os outros. Exatamente. Não pode nunca ficar com vergonha de catar o lixo e tal. Cara, isso vai melhorar a tua autoestima. É verdade. E as pessoas que olharem vão te ver como uma pessoa melhor do que elas imaginavam, não pior do que elas te imaginavam. Então, achar, pô, o que vão pensar de mim que eu sou um gari? Pô, o gari agradece os gari, agradece cara. O gari, o gari faz um papel pro planeta fenomenal. Os gari passam aqui, pô, eu trato eles que nem rei. Porque, uma das profissões mais, se não for a maior, é a mais respeitada. Uma das mais respeitadas. Um dos maiores problemas da cultura do brasileiro, e que afeta diretamente a qualidade do político que a gente elege e do país que a gente tem, é essa merda dessa concepção que o brasileiro tem de confiar na imagem da pessoa e não naquilo que ela é de fato. A pessoa acredita muito na fachada. Então, o cara, basta ser um canalha, bem trajadinho, bem vestido, que ele vai ser muito melhor visto do que um cara que dá o sangue pelo outro, mas está de camiseta, chinelo e tal. Exato. Então, caga para a visão do outro, tá? Seja uma ótima pessoa, seja uma boa pessoa, porque isso que tu vai levar dessa vida pro outro lado, tá? E é até engraçado, cara, porque quando a gente tá ali limpando a praia, né, ou limpando uma ilha, que seja numa ilha nem tanto porque não vai ter tantas pessoas ao redor te observando, que a gente geralmente tá num local mais isolado. Mas, cara, quando tu tá limpando uma praia e muita gente questiona, mas pô, não adianta, a maré vem, traz tudo de novo, vocês estão enxugando gelo. Cara, mas eu vou falar uma coisa, quando eu tô fazendo isso, cara, e eu vejo uma pessoa do meu lado que às vezes acaba sendo sensibilizada. Se uma pessoa só que está do meu lado for sensibilizada, cara, já valeu todo o meu esforço. Porque tu imagina que uma pessoa é sensibilizada aqui, outra é lá numa outra praia, outra é lá numa outra praia, outra é lá numa outra praia. Tu começa a mudar a opinião e o modo de visão dessas pessoas e isso começa a ser escalado. Então, é só uma pessoa. Não, mas é uma aqui nessa praia, uma naquela, outra naquela, outra naquela. E às vezes ela vai levar essa informação para outras pessoas e o negócio vira uma teia. Então, cara, esse negócio de que enxugar gelo, a maré traz, cara, não é. Não é porque, e eu vou provar isso de uma forma bem simples. A gente faz isso não só pelo fato de limpar. Limpou, joga no lixo, acabou. Não. O projeto em si, não, tanto o outro quanto a gente participou, como esse, ele vai além de tu catar o lixo, né? Esse lixo ele é direcionado, tem muita coisa ali que é catado que ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado. E quando tu faz a reciclagem, seja do material que for, quando tu faz, a gente, mais explicitamente falando de plástico, né? Quando tu faz a reciclagem, e eu já ouvi falar muito isso, inclusive de amigos meus, cara, não adianta nada tu reciclar, cara. Os caras continuam produzindo plástico, não sei o quê. Beleza, é verdade, continuam produzindo plástico. Mas quando tu recicla, meu irmão, tu tá fazendo uma coisa que é muito importante, que a gente não, que talvez você não enxergue, que é você tá quebrando a cadeia da produção. Você tá quebrando a cadeia da indústria. Porque o plástico nada mais é do que derivado do petróleo. Porque tu tá reutilizando algo que tu não precisou comprar um outro novo igual. Então assim, tu quebrou a cadeia. Cara, isso é muito importante. E se tu consegue disseminar essa ideia, aí aqui sou eu, Rodrigo, falando, o Kiko falando, aí se tu consegue atingir pelo menos uma pessoa do teu lado, meu irmão, vai chegar num dado momento
que tu vai ter mais de 1 milhão de pessoas pensando a mesma coisa. Então, cara... E aí a escala muda, Exato. né? Então, assim, não é bobagem, não é besteira. Cara... Fora o fato do nosso museu do lixo. Pô, tu chegar numa praia ali e tu colher um lixo que tu identifica que está ali há 30, 40 anos, se não fosse tu para tirar aquilo ia dali, continuar ali, ia cara. continuar ali. E mais ainda no caso de pilhas, baterias, que são um tipo de lixo particularmente horrível, porque eles decompõem liberando metais pesados, altamente produtos tóxicos. Cara, Uma xepa de cigarro, o infeliz que pega a xepa de cigarro e joga na praia, ele não faz ideia da quantidade de químicos, né? Químicos, são mais ou menos Tá 400 químicos, produtos químicos diferentes, tóxicos, que impactam vários organismos que tem ali. Então, faz um testezinho, tu pega uma xepa de cigarro e bota dentro de uma garrafinha dessa daqui, 250 ml de água, e deixa um dia, depois 2 dias, 3 dias, vê uma semana depois vai estar preto que nem uma Coca-Cola o negócio. E aí se tu levar para uma universidade para eles quantificarem ali a toxicidade disso, bota, depois de uma semana tu deixa a xepa de cigarro aqui dentro, depois de uma semana bota uma rosa branca, qualquer plantinha branca, qualquer flor branca aqui, uma margarida, e aí tu vai ver em quanto tempo ela vai murchar e como ela vai ficar, e aí tu vai entender a toxicidade. E talvez o dado até 1, 2, né? Que também é alarmante, cara, e isso já é constatado cientificamente. Quando a gente pega um peixe, que a gente come um peixe, a gente está comendo plástico. O plástico ele já faz parte do organismo do peixe, está na corrente sanguínea do peixe. Está na cadeia alimentar. Está na cadeia alimentar dele. Cara, e a gente vai pegar esse peixe depois e comer, então assim, é como se fosse provando do próprio, a gente tá provando do próprio veneno, né? A gente tá comendo o peixe que a natureza nos dá de graça, e quando a gente vai comer o nosso filezinho ali, o nosso pedacinho de peixe, a gente tá comendo plástico. E é importante falar então da toxicidade do plástico também. Sim, dentro do organismo, né? Porque ele tem dioxina, é o principal componente tóxico dele, que ele afeta diretamente o sistema endócrino das pessoas, né? Ou seja, o sistema das glândulas, e pode provocar câncer de tireoide, vários tipos de câncer também, por conta da ingestão de plástico, dioxina e etc. Então, galera, literalmente a gente está provando do próprio veneno. Então, pô, vamos ter mais consciência, vamos buscar não ter vergonha. Quando vê um lixo na rua, junta. Nem que tu tenha que andar com ele um pouquinho na tua mão, dar umas 10, 15 passos até a lixeira mais próxima aparecer. Cara, faz isso, cara. Tu tá contribuindo de uma forma absurda. Na praia não custa absolutamente nada. Custa, tá ali de bobeira mesmo com a gatinha. Porra. E melhor ainda, tu ainda ela vai ficar mais admirada contigo ainda, A gente trabalha hoje e a mulher com o cara, vice-versa. Também. A gente trabalha muito hoje em dia criança nas limpezas de praia, usa ela como o efeito didático, porque um adulto não consegue mudar um adulto. Vocês estão ouvindo a gente aqui, muitos vão pensar que é besteira, outros olha lá os abraçadores de árvore falébia. E tal, mas uma criança tem a capacidade de mudar vários adultos, ou pelo menos um adulto, porque a gente já fez evento aqui de limpeza com criança, a criança leva aquela cultura, ela nunca limpou uma praia, então ela questiona muita coisa. Ah, da onde que veio isso daqui? Ah, essa xepa de cigarro a pessoa fumou aqui? Não, fumou lá na rua, jogou, caiu no bueiro e tal. Ah, esse cotonete, esse daqui é um lixo doméstico também, veio pelo esgoto e tal, e assim, a gente suprindo de informações sobre a origem do diferente tipo de lixo que é encontrado ali, a criança leva aquilo, fora a própria limpeza em si, que a gente, né, também explica para a criança que aquilo não é enxugar gelo, a gente está tirando um lixo que, se a gente não tirasse, ia continuar ali. E a gente fez quantas limpezas de costão, principalmente, que a gente entrava em gruta e tinha centenas de quilos de lixo ali, que eles estavam ali há décadas. E a gente, depois de um ano, vai lá, não tem mais a mesma quantidade de lixo.
Vai ter lixo? Vai ter, mas não na mesma quantidade. quantidade, porque Então, como o Kiko falou, tinha lixo datado com mais de 30 anos no lugar. Cara, especialmente a gruta, uma especificamente que eu nunca vou esquecer, que a gente entrou, foi uma limpeza que a gente fez na Joaquina. A gente entrou numa gruta ali, sem mentira nenhuma, galera. A gente tá falando de uma praia que tu chega, Joaquina, tá? Como qualquer outra praia que tu chega, que é dado como limpa, é própria para banho, obviamente, mas que tu chega e tu, nossa, que praia linda, maravilhosa, limpa. A gente entrou numa gruta, no costão, sem mentira nenhuma, a gente tirou para mais de 5, bem mais eu acho, cara, uns 8 sacos de lixo daqueles de 100 litros, de lixo, de plástico, de latinha, de tudo que vocês possam imaginar, cara. Então pensa, lixos que estavam ali há décadas. Cara, a gente tirou de dentro de uma gruta de uma praia que, ao primeiro olhar, tá, o turista, limpinha, ou até, praia limpinha, show. Cara, então, consciência, paguem o seu ingresso, como diz o nosso amigo Peterson Thomas, paguem o seu ingresso depois do surf, principalmente você surfista, porra, pegou onda de graça, né? Lavou a alma, vai sair mais leve do mar para ir trabalhar, para ir fazer as outras coisas que tem que fazer. Porra, não custa, pega o teu lixinho ali, cara, não o teu, né? O lixinho que tu vê ali, cata, joga no lixo, porra, ganhasse mais um ponto, cara, no teu dia. Então assim, porra, cara, tu vai ser um ser humano muito melhor, pode ter certeza. Kiko, em relação à questão de meio ambiente aí, dessa consciência ambiental que a gente abordou aqui, falando um pouco do teu projeto, do projeto de limpeza que a gente fez parte, do Ilhéus, que é o de Ilhas, que a gente faz parte atualmente, gostaria de complementar mais alguma coisa em relação à consciência ambiental? Eu quero falar então da questão do Puerto Escondido também ser uma referência em sustentabilidade. Ah, muito legal. Porque eu, enquanto empresário, enquanto biólogo e ambientalista, a gente cobra muito da sociedade, enquanto biólogo e ambientalista, que a sociedade tenha esse tipo de visão que a gente tenta difundir aqui, que é da pessoa ter mais consciência ambiental, consciência em relação às consequências dos seus atos, e isso em relação ao meio ambiente, que é o consumo, né? Muitas vezes assim, a pessoa consome de forma desenfreada, irresponsável, ou tem responsabilidade em relação também ao descarte daquilo que é consumido. Então aqui eu transformei também o Puerto Escondido numa referência de sustentabilidade. Tanto que ele é autossuficiente na produção de energia aqui. A gente tem 55 placas solares, então a gente produz energia no inverno até com um pouco a mais do que a gente consome, e aí volta depois como crédito no verão, quando a gente consome mais, né? A gente capta a água da chuva, capta a água do ar-condicionado, que é usado para regar as mudas, que a gente, claro, neutraliza o nosso carbono também. Então aqui atrás do restaurante eu tenho um viveiro, né? Ali com que a gente produz por volta de 400 mudas por mês. Muito delas são abacateiros e mangueiros, que a gente produz, né? Muito guacamole, muita salsa de manga. As sementes a gente guarda para depois fazer muda. Então a gente separa todo o lixo, obviamente. A gente optou agora pelas Heinekens retornáveis também, para não descartar o vidro, embora a gente separe absolutamente tudo que é reciclável, né? Vai a latinha, vai a tampinha de garrafa PET, que vai para um projeto que castra animais de rua. Tem papel, e vidro, plástico, tudo é separado. O lixo orgânico, a gente tem uma empresa parceira, Angatu, que leva o lixo orgânico e devolve para nós composto, que a gente também usa na produção das mudas. Então a gente fecha um ciclo onde a gente praticamente é lixo zero. Não chegou no 100%, parou ali no 70%, 75%, porque tem algumas embalagens que, infelizmente, para te tornar elas recicláveis, tu gasta mais recurso do que a economia, digamos, que ela produz. Assim, ela é muito... é um lixo praticamente descartável, e aí esse daí realmente vai para o aterro sanitário, né? A gente espera que vá para o aterro sanitário, mas a gente destina para a coleta da CONCAP aqui, né? Então,
eu quis transformar o restaurante também nisso que ele é, nesse símbolo, nesse exemplo de sustentabilidade, para mostrar que é possível, não tira a competitividade da empresa, inclusive torna ela mais competitiva ainda, mesmo que eu pague uma empresa para levar o lixo orgânico, que é por volta de 300, 400 reais por mês, isso não vai afetar absolutamente nada nas finanças da empresa, e eu recomendo que se façam isso, principalmente em instalação de energia fotovoltaica. Mesmo se fizer uma matemática simples, vai ver o quão vantajoso é botar um sistema de produção de energia fotovoltaica. Então a minha recomendação é essa: olhe com um olhar de sustentabilidade para sua empresa também, porque é muito mais rentável ser sustentável do que ser uma empresa comum. Tu não vai ter nada de novo para mostrar, nada que te dê orgulho e satisfação, e é muito importante tu ter diferenciais numa economia tão competitiva também. Faz isso daí que é melhor no teu dia a dia, para ti como pessoa, na hora de deitar a cabeça no sofá ou na cama para dormir, tirar aquele sono tranquilo, tá? Recomendo. Show de bola. Então, galera, em relação a toda a questão ambiental e questão de ser sustentável, a gente abordou bastante aqui. E aí, por último, cara, queria perguntar o Kiko. Eu sei que o Kiko tem aí um projeto aí de um livro, né, cara? Conta um pouco mais aí desse livro, teu livro aí, pra gente finalizar. O livro, ele tá pronto, né? Ele já está sendo comercializado? Não tá, porque a gente fez um crowdfunding, né, para angariar fundos para bancar. Eu lembro disso aí. E então, como eu tive que investir uma grana naquele outro restaurante do Rio Tavares, que inclusive ainda está comendo um dinheirinho lá, porque a obra não acaba nunca, embora também esteja funcionando. Caramba, mas tá bonito pra caramba. Mas é assim, a gente vai ampliando, é que nem aqui. Cada semana vai fazendo, não, mas pô, a gente tem que fazer mais isso, tem que fazer mais aquilo. E aí tá sempre investindo ali. E fora o tempo também, então ele tá prontinho. Está revisado, capa escolhida, o crowdfunding chegou nos 40% do valor que seria necessário para mandar rodar o livro, né? E aí eu agora tenho que parar um pouquinho para tocar. Aquele é que nem um filho que nasceu, mas está na incubadora. Tá, mas dá um spoilerzinho ali, o que se trata, o que tu pode falar, né? Tá, a galera se empolgar pra comprar. Quem acompanhava minhas redes sociais... A gente vai botar no canal também, quando começar a ser vendido o livro, a gente já... Nas redes sociais, de vez em quando, eu contava alguma dessas histórias de, sei lá, 30 anos de viagem, né? Então, pô, cara, as histórias é muito boa, cara. Muito histórias que a galera curtia muito, né? Então, N histórias, eu contava aquelas, digamos, que teria menos problemas, assim. Até porque eu tenho um livro que ele tá prontinho na minha cabeça, contando alguma coisa que é muito polêmica, né? Mas ele vai ficar mais pra frente. E esse daí, agora que tá aí na bica, é basicamente só mandar rodar. Infelizmente eu esqueci o nome dele. Eu tô aqui tentando lembrar. E agora? Não precisa falar o nome, Essa parte a gente corta. Tá, deixa eu tentar lembrar dele. Depois tu tenta, pô. Só tipo assim, na parte do spoiler. Falando bom. Assim, tava falando das histórias. Tá, então, ele se chama Espírito Libre, né? E aí ele conta a história de várias viagens aqui por todo o planeta, né? Que eu, felizmente, graças ao surf, eu viajei o planeta todo. América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, e foi muita coisa, então muita história muito legal, principalmente aquelas mais antigas, né? Mas mesmo as mais recentes tem coisa muito peculiar, que também conta um pouco da mudança cultural desses países e ao longo do tempo, né, o que foi mudando. Quem viaja hoje em dia vai encontrar um mundo
graças a Deus, muito mais adequado para se viajar, né? Porque quando eu comecei a viajar, tinham vários perigos, desde serem mais perigosos, mas também assim, perigo para te se alimentar, falta de infraestrutura para te se instalar em alguns lugares, como eu contei a história lá do México, do Peru, do Equador. Muitas vezes a gente ficava em situação bem precária, mas pô, cara exausto do surf, melhor coisa, qualquer comida é ótima e qualquer lugar para te cair e dormir também ótimo, tá ótimo, desde que não seja ruído pelos ratos ou leve alguma picada de escorpião, né? Então tem histórias assim, várias dessas, inclusive com escorpião, cara, e malária. Esse livro eu tô só na expectativa, só tô esperando ficar não, pronto ele vai ser muito bom, assim. Ele, na realidade, praticamente tudo que está nele são histórias que foram contadas nas redes sociais, principalmente Facebook, ao longo de um bom tempo, assim. Sim, lembro. Aí, sei lá, eu até tive que filtrar. Basicamente eu acho que tem umas 300 histórias ali, de umas 800 que eu filtrei, peguei as melhores, assim, aquelas... Vai deixar pro próximo livro. Aí tem outras que nunca vão ser editadas, porque eu não quero apanhar, não quero sofrer outras consequências, mas enfim. Essas daí são aquelas mais leves, ou que tenham alguma coisa para acrescentar para quem quer viajar, começar a viajar, sentir aquele... Como eu, quando folheava revista de surf antigamente, pensava, porra, um dia eu quero estar aqui, porra, um dia eu quero estar ali, porra, essa onda aqui. E graças a Deus, para mim, quando eu estava num lugar daqueles que eu olhava nas páginas lá daquelas revistas nos anos 80, olhava, porra, um dia eu vou estar nesse pico aqui. E estava naquele lugar ali, porra, rolava um flashback, e eu, graças a Deus, ainda tenho, mais do que isso, eu tenho a grande, eu não diria honra, assim, mas a alegria de ter desbravado algumas ondas, que eu sei que eu fui o primeiro a surfar aquelas ondas. Principalmente lá no México, que é um lugar que é bem complicado para te se deslocar, né, em alguns lugares. E aí encontrar um lugar que tu sabe que para a pessoa chegar lá, a não ser que fosse um pescador surfista, que não, eu sabia que não existia ainda mais naquela época, ninguém tinha surfado aquele pico ainda, assim, ser dos primeiros a surfar lugares como Desert Point, quando Desert Point era desert mesmo, era um milharal que acabava na praia, então tu tinha que vir um 4x4 ou de barco para chegar até ali e surfar. Não tinha absolutamente nada. E a gente sabia do swell de lua, então a gente pegou várias vezes desert absolutamente sem ninguém, porque o pessoal só ia para lá quando tinha ondulação muito grande, entrava bale, fechava praticamente tudo, tinha padangue 12, 15 pés, aí o pessoal ia para desert. Mas a gente sabia que desert quebrava com swell de lua, ou seja, lua cheia, só a diferença de maré já tinha altas ondas, e a gente pegava aquele mar com 1 metro, 1 metrão, 1,5 metros, com a maré seca subindo, perfeito, e só nós, que a gente era dos poucos que sabia dessa condição. Ou dos primeiros aí para Gilende de carro, porque a galera só ia de barco e a gente descobriu como ir de carro e ir dar um surf e voltar sem precisar pagar para ficar nos surf camps. Então, pô, tem N assim, de ir para lá para as Mentawai também, quando, pô, vários dos picos lá de Mentawai não tinha nem nome. E aí você fala, onde que é isso daqui? Ah, não tem nome. Ah, aquele dali não tem nome. Uhum. E aí tu dava o nome que tu quisesse pro pico, entendeu? Então é muito bom. Isso daí é muito legal. E aí vocês vão saber algumas histórias ali. Quando ficar pronto, a gente vai divulgar aí no canal. Então tá, Kiko. Porra, meu coisa irmão. linda. Valeu pelo papo aí. Valeu. Cara. Muito gratificante. Se quiser, só chamar. Porra, é assim, as horas passam e o cara nem sente, pô. É muito bom conversar com esse cara aqui. A restaurante já fechou, deixaram a gente aqui preso. Galera, valeu. Muito obrigado por ficarem conosco até aqui, né? Quem ficou até aqui, até agora, até esse momento.
E bora que na próxima semana tem mais um novo entrevistado aí e espero que vocês gostem também. Valeu, aloha, Alô. até a próxima. Isso.